numa banda, mas eu nunca imaginei que tudo era contigo. Mas eu continuo sendo assim, quer dizer, eu nunca tinha tocado para mais de 2 pessoas antes do primeiro show dos Engenheiros, foi minha primeira e única experiência musical. Às vezes eu me surpreendo assim, com uma galera que entra numa loja de disco pela primeira vez e já vê 10 discos dos Engenheiros. Quer dizer, isso é uma coisa estranha, porque a gente está acostumado com as pessoas que cresceram junto com a banda. Lançou o primeiro disco, esperam para lançar o segundo, esperam para lançar o terceiro. É como se fosse uma novela, né? Cada dia vem um capítulo, tu vai esperando o seguinte. Mas tem uma galera que não vê como uma novela, vê como um filme. Desde o início, Engenheiros, a estrada foi uma coisa super presente. E é uma metáfora que até hoje pinta, assim, em algumas composições, essa coisa da estrada. E mais importante do que o ponto de onde tu está saindo e o ponto no qual tu quer chegar, o movimento entre esses 2 pontos é a coisa mais interessante, assim. Pode ir lá, mano. Ligeiro do Arraio. Esse é o oração pro senhor para fazer isso. Depois de ter dado na volta do ataque, senhora. Não morro nos próximos 100 anos. Ligeiro, né? Dá um pouco de medo, assim, de quando a gente compõe uma canção e vai saber o que queria falar com essa canção só um tempo depois, parece que alguém escreveu pela gente, assim, principalmente quando pinta a música e letra junto, o que não é muito frequente, mas às vezes dá até um susto, parece que alguém escreveu lá em cima e mandou e que a gente é só uma antena. Eu não acho que seja assim 100% dos casos, assim, 100% das canções, mas em algumas a gente se sente só uma antena mesmo, alguém que está captando alguma coisa que foi feita em outro lugar. De norte, assim, eu pelo menos, não sei, a família da minha mãe é italiana, então a gente tem essa coisa de filho, tio, mãe, primo, super presente, né, e para mim é super importante. Eu sou casado, tenho uma filha de 8 anos e é a coisa mais importante da vida, assim, é ali que a gente fica centrado, com o centro de gravidade bem próximo ao chão, sem medo de vento, sem medo de tempestade. Eu acho que um dos caminhos a se entender Deus não com o intelecto, mas com o coração é música. E o outro talvez seja jogar tênis. Eu acho que Deus não joga dados, mas talvez tenha sido um grande tenista.
E um lance engraçado que acontece, assim, depois do show, nossa rotina geralmente é fazer o show, entrar no ônibus e ir para a cidade seguinte, né? E esse momento, assim, do ônibus, de noite, viajando, assim, depois do show, é um momento muito propício para compor, pelo menos para mim, eu tenho muitas ideias ali, assim. Ali e avião também, eu não sei se os caras põem alguma coisa diferente no whisky dos aviões, mas geralmente eu tenho muitas boas ideias. Algumas até sobrevivem à aterrissagem. A banda funciona muito como isso, com uma bicicleta, assim, tu tem que pedalar para continuar existindo, para não cair, né? E muito mais importante do lugar onde tu tá saindo e o lugar onde tu tá chegando é essa trajetória que tu faz. Nas grandes cidades. A gente não pode dizer que tenha sido difícil pra gente, assim, comparando com o que acontece normalmente com os artistas gaúchos, acho que até foi muito rápido. A gente montou a banda despretensiosamente para tocar num happening na Escola de Arquitetura em 85. No final do ano a gente já foi convidado para participar de uma coletânea com outras 4 bandas gaúchas. E nessa coletânea tinha 2 músicas na sopa de letrinhas de segurança, acabaram tocando em rádio. A gente já foi convidado para gravar o primeiro disco no ano seguinte, em 86, quer dizer, a gente nem sofreu muito. Mas também a gente não estava preocupado em sair gravando e fazer sucesso. Isso eu acho que também facilitou. Eu acho que essa ansiedade de querer fazer sucesso dificulta o início de várias bandas e artistas. Estudava arquitetura em Porto Alegre e o nome é uma brincadeira com o pessoal que estudava engenharia e pegava onda, aquela juventude de Porto Alegre, assim, que estudava engenharia, pegava onda e frequentava o bar de arquitetura. É uma brincadeira interna ali, aquela rixa entre engenheiros e arquitetos. Se eu soubesse que a banda ia tomar conta da minha vida, eu garanto que eu escolheria um nome mais sério, que não exigisse tantas explicações tanto tempo depois. Acho que é inevitável a gente ser considerado assim um representante do Rio Grande do Sul, né? Acho que proporcionalmente à riqueza da cultura gaúcha, muita pouca coisa aconteceu assim pro resto do país, cruzando o Mampituba, como a gente diz. E agora daí para se considerar oficialmente um representante vai um grande espaço. E isso me irrita, esse papo oficial, assim, de ser embaixador. A gente pode ser representante do Rio Grande do Sul, como o Guga, Ayrton Senna, Pelé são representantes do Brasil, mas nunca como embaixador do Brasil, representante do Brasil. Quer dizer, não é uma coisa oficial, mesmo porque eu não gosto dessa ansiedade de ser um resumo da cultura gaúcha. Eu acho que se tu começar a pensar muito assim, tu perde a tua pessoalidade, que é o mais interessante na obra de qualquer artista. É isso, é o que ele tem de pessoal, não o que ele tem de igual a todo mundo no seu estado, no seu país, no mundo e tal. Na época, aquele papo de rock chimarrão, aquelas referências muito Rio Grande do Sul, acabou nos deixando enciumado. E eu acho que foi uma tentativa de tentar ver na prática se havia mais alguma coisa além desse exotismo de ser uma banda de rock gaúcho, assim. Na época o papo do rock pop era meio regionalizado, né? Tinha o rock de Brasília tinha estourado, o rock de São Paulo. E esse Atlas irritava um pouco. Princesinha Clara Política. A série do Augusto, analisando assim agora a distância do tempo, eu acho, na verdade a gente estava esgotado musicalmente, não estava rolando assim. E eu já não tinha aquela tensão saudável do trio, assim, do tripé. E acho que a gente deixou um legado bacana. E acho que o Filmes de Guerra, Canção de Amor, que é um disco ao vivo, acústico, assim, ele dá um resumo legal daquela formação e fecha bem fechada aquela tampa, assim. Não foi nada pessoal, foi um esgotamento artístico mesmo. Acho que a gente não tinha mais o que tocar junto. E me orgulho muito dos 7 discos que a gente gravou com aquela formação. O Carlos é diferente. O Carlos é um grande amigo ainda hoje, a gente tocou junto na gravação do disco agora, eu estive em Brasília, a gente tocou junto. Eu acho que o Carlos é uma das pessoas responsáveis por eu
tá numa banda até hoje, assim. Acho que é o cara mais inteligente que eu conheci na estrada. E a gente cresceu diferente, os interesses mudaram, nos distanciaram, assim. E isso é super saudável, quer dizer, não dá pra fingir que tu tá de calça curta ainda e que tu tá matando aula na escola de arquitetura. A gente cresce, a gente se separa e o mais digno é saber quando é hora, né, de trilhar seu caminho. Mas é um grande amigo ainda. E hoje no Fantástico teremos uma mágica. Chega mais aí, vai O chegar. baterista que veio do nada. Surgiu! Eu tava passando diante de um case pelo Rio de Janeiro. Aí o case sem querer foi parar na casa do Humberto. Aí o Humberto foi achar que era o baixo dele, abriu, tava dentro do case. Aí ele disse, pô, por favor, eu quero tocar na tua banda. Foi assim que pintou. Não, eu tô brincando. Eu tava tocando no Rio com uma banda lá que era Rio Sound Machine. Eu tocava também com o Sidney Magal, lá com a Rosana, com o Cleiton Clegia. Aí o Humberto ouviu falar de mim lá e foi me ver tocar. E aí ele estava na época de fazer o trabalho solo dele, que era o Gessinger Trio. E aí a gente começou a tocar junto e tal. O Adal falou que estava tocando com o Humberto já no Gessinger Trio, eles já estavam com um disco e que eles estavam pensando em voltar com Engenheiros, que o Humberto estava a fim de botar mais um músico na banda, tecladista e tal. Se eu topava. E eu topei. A energia é fundamental no trabalho dos engenheiros assim, na bateria, porque é rock and roll, né? Rock and roll não pode parar assim, tem que ser aquele beat 100% o show inteiro. Aí por isso que eu surro ela fica assim, ó, tadinho, ó, com as peles todas marcadas, tem que dar carinho. Olha lá, ó, dando carinho lá, o Juliano, o grande Bolt. Sem escudeiro, Não tem nada pra mim. Sem ele, o que seria de mim? Sem ela também, né? São meus dois amores agora. Eu acho que o Engenheiros tinha isso antes também, eles tinham o trio que era uma coisa muito legal, assim, eles tinham essa afinidade entre eles, e que a gente tem também entre nós, assim, que o Humberto sacou isso, acho que foi uma coisa que mais atraiu ele, nós três tocando junto, assim. E isso está refletindo já no Engenheiro, porque a gente está seguindo, já é o terceiro disco, é um trabalho que está crescendo, assim, sempre na ascendente, cada trabalho a gente se sente mais satisfeito, assim. A gente vê que a gente vai se conhecendo mais, vai melhorando as coisas, assim. Ficar na estrada realmente é um prazer, assim, é uma coisa que a gente faz com muito prazer, porque a gente toca e tudo, e faz tudo realmente para estar na estrada e tocar para as pessoas, assim, eu acho que esse é o maior prazer de todos na música, assim. E, pô, tem aquela coisa de disco, de fazer disco e tal. É legal, assim, mas tudo isso, na verdade, a gente está fazendo para pensar para estar na estrada mesmo, para poder mostrar o trabalho. Acho que a estrada é o resumo de tudo, assim. Acho que tem momentos assim que a gente não aguenta mais, porque a gente está no fim de uma turnê, depois de ter gravado um disco, depois de ter feito 100 shows, 110 shows, assim. Tu tá querendo, assim, dar um tempo, assim, mas aí tu fica 3 dias em casa e tu já diz assim, pá, por que não tem show, sabe? A música melhorou muito depois da minha entrada. Bravíssimo! O Gessinger Trio era um projeto paralelo aos Engenheiros, nunca foi pensado, concebido para substituir, assim. Era uma coisa que até não era para virar disco, eram uns shows que eu ia fazer, surgiu o interesse tal de gravar, a gente gravou o disco, tem boas canções ali. E foi uma tentativa de se conectar de novo aquela energia de uma banda começando, assim. O Engenheiros vinha de um disco super produzido, gravado em Los Angeles e tal, e eu sentia falta daquela coisa mais garagem mesmo, né? E esse disco eu acho que cumpriu legal esse objetivo. E foi no Gessinger Trio que eu conheci o Luciano e o Adal, que estão comigo nessa nova formação dos Engenheiros. Foi um projeto bem legal que frutificou e tá na manga, pode voltar a qualquer hora aí. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas. Nada sobrevive ao liquidificador, assim, e cada vez mais é uma sopa insossa, assim, né? E os pedaços vão ficando cada vez menores e menos saborosos. Isso cada vez mais, é impressionante, assim. Tem um disco nosso que usa um símbolo da cobra mordendo o próprio rabo, é mais ou menos o que acontece em tudo, né? Na política, assim, quer dizer, já não tem mais pessoas com ideias, as pessoas vão fazer pesquisas para saber o que as pessoas estão achando, para saber fazer o que as pessoas querem. E na TV, cada vez mais essa coisa de interatividade, as pessoas achando que isso é democracia, que é uma bobagem, né? E isso é o pop, o mundo pop, onde tudo tende a ser mais superficial.
a gente não tem crítica, pelo menos que se leve tão a sério quanto eu me levo a sério, então não há diálogo possível, assim. E não é uma coisa arrogante, eu costumo dizer assim que a gente tem tantas limitações dentro de nós mesmos, tantos desejos, eu tenho tanta coisa que eu quero compor e tantas limitações que a opinião que as outras pessoas não têm de mim, infelizmente, não cumpre o menor papel, quer dizer, não faz a menor diferença saber o que as pessoas acham que eu deveria fazer, o que eu fiz de errado. Não tem essa margem de manobra, assim, acho que os grandes artistas, sem querer me comparar a eles, mas também não tem grande margem. Vai dizer o quê pro Jimi Hendrix, o Jaco Pastorius, quer dizer, vai dizer o quê pro Garrincha, pô, vamos fazer um treino físico, vamos jogar mais armando meio campo, que é isso, cara. Eu não gosto muito dessa coisa meio assim, escola de samba, de vir cada ano com um enredo novo, e bom, esse ano a gente vai vir em techno, esse ano a gente vai vir em dance, esse ano a gente vai vir em balada, esse ano vai... Cara, eu acho isso tão infantil, assim, tão pretensioso, e o que dá pra fazer legal com engenheiros, assim, produzir, é tentar bater a foto mais realista possível, assim, meio uma foto preto e branco, assim, pá, é um momento, eu não quero que alguém ponha a nossa foto num computador e fique maquiando, não me interessa isso, cara, não me interessa se tá tudo afinadinho, tudo certinho, eu acho que não é aí o ponto de gravidade. Esses fãs dos engenheiros, assim, por ser uma banda tão maltratada na grande imprensa, assim, eles acabaram, a internet acabou caindo como uma luva para esses fãs se encontrarem, assim, porque é meio uma coisa de minoria, né? Quer dizer, a gente não tem muita facilidade por parte da mídia, assim. Então, mas os caras, essas coisas de internet acabou criando uma rede muito legal de gente que acompanha engenheiros e é uma maneira muito boa das pessoas estarem super próximas da banda, assim. E tem uma página muito legal, que é uma página não oficial, para não ficar aquela coisa de propaganda da banda, assim, é uma molecada que armou a página e que organiza ela, a gente privilegia eles com informação e com as novidades e tal. Seguir viagem, tirar os pés do chão, viver a margem, correr na contramão, a tua imagem de perfeição. Segue comigo e me dá a direção. Se dizem que é impossível, eu digo é necessário. Se dizem que estou louco, eu provo o contrário e digo que é preciso. Eu preciso, é necessário. Viagem, tirar os pés da terra firme, seguir viagem. Eu nunca tive aula de nada, não sei de bandolim. Eu tive 2 meses de aula de bandolim, assim, eu me amarrava em chorinho quando eu era adolescente. E nunca tive aula, porque eu sou completamente autodidata. E minha relação com a música é o seguinte, cara, quando eu tinha 5 ou 6 anos, estava estourado, assim, aquela música dos Incríveis, Era um Garoto Como Eu, amava os Beatles, os Rolling Stones. E eu era fascinado por essa música, tinha um disco lá em casa, e eu ganhei meu primeiro violão por conta dessa música, assim, eu tinha 5 ou 6 anos de idade. E ganhei o violão e fazia de conta que tocava ela, assim. Aquele cara que senta num banquinho e fica tocando música dos outros, assim, tem a maior dificuldade para tocar a música dos outros. Para mim, eu acho muito mais fácil eu compor uma nova do que sair tirando música dos outros. É mais ou menos o contrário de como todo músico funciona, né? Eu vejo os caras, assim, os músicos falando, não, comecei a tocar tirando músicas do disco. Eu nunca tive muita paciência para isso, assim, a composição foi sempre o que me puxou o lance musical.
engraçado, né? Falar que eu sou tímido assim, os caras, que tímido, cara toca pra não sei quantas mil pessoas, fica dando entrevista assim. Mas é mesmo, cara, esse papo é verdade. Quando você ouvir um artista dizendo que é tímido, não é picaretagem não. Ali em cima no palco, aquela escuridão, cara, é muito parecido com estar tocando num quarto escuro, assim. A música meio que cria um cenário e te tira dali, assim. E é um saco ser tímido, assim. Eu tenho um grande defeito, acho que o meu maior defeito é que eu fico vermelho, assim, né? E isso é um saco porque não dá pra mentir, e às vezes uma mentira é uma coisa necessária e bacana, assim, né, cara? E eu sempre sofri muito por isso, de ficar vermelho. Mais que nonsense é um lance de jogar com contradições, assim, coisas que aparentemente não se conciliam, né? Não é bem aquele nonsense clássico, surrealista, assim. É mais essa brincadeira com contradições. Envelheci 10 anos ou mais nesse último mês, essas coisas assim. E a maneira como eu raciocínio, assim, no dia a dia também, eu sou muito movido por contradições e essa coisa de antagônicas, assim. Eu acho que todo gaúcho tem um pouco disso na sua alma, assim. É um estado meio onde as pessoas raciocinam entre sim, não, Grêmio, Inter, direita, esquerda. Sexo é uma coisa boa, por incrível que pareça. E esse adjetivo bom é tão desvinculado de sexo, né? Porque hoje em dia se fala que é sensacional, maravilhoso, né? Mas não é bom, cara. Eu acho que se superdimensiona muito a importância do sexo na cultura pop, assim, hoje em dia, né? Porque descobriram que isso vende e tal, e isso conecta as pessoas com o que elas têm de mais forte, profundo. Então, eu acho que meio... A gente corre o risco de criar uma humanidade meio... completamente deturpada em relação ao sexo, assim, até de repente a gente vai chegar à saturação, assim. Eu gostaria que as pessoas vissem assim a imprecisão, a imperfeição e o lance humano como uma qualidade nesse mundo pop tão plastificado, assim, onde todo mundo canta tão bem, e todo mundo é tão bonito, e todo mundo tem uma vida tão interessante, e se joga de bungee jump, e anda de não sei o quê. Eu gostaria que as pessoas lembrassem que tem umas pessoas humanas ainda em volta, assim, né? O meu pai era professor de português e sempre teve muito livro lá em casa, e sempre foi uma coisa natural, assim, ler pra mim e talvez isso vaze um pouco na minha música, assim. Mas não acho, assim, as pessoas... Ó, que legal, usaram uma letra de vocês numa aula de cursinho. Cara, tô me lixando. Eu quero que alguém use uma música minha pra chorar ou pra parar de chorar. Português a gente aprende a falar pra contar picolé, na necessidade. Se eu nascesse de novo, eu queria cometer os meus erros, porque eles te levam a acertar depois. Não tem nada assim que eu quisesse apagar, sem a menor sombra de dúvida. Eu acho tudo super justo que aconteceu pra gente, de bom, de ruim. É isso aí mesmo, não apago nada, não, tá lindo. Espero que continue assim muito tempo. Para finalizar, a música de Não Ser Ninguém e 10 mil destinos. E não precisa escolher um só dos 10 mil, acho que a gente pode viver 9.999 deles, sem problemas e sem incoerência. Valeu.